Eu fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. E eu me perguntava, por que não havia uma linha direta? As pessoas que eram apaixonadas, se amavam, beijavam um ao outro e lutavam tanto para ficar juntos, enfrentavam tempestades, crise financeira, às vezes o mau humor de pai, mãe, sogro, sogra, enfim, para ficar juntos. E às vezes elas, com o passar do tempo, se digladiavam e destruíam o relacionamento. E outras vezes havia pessoas que não se amavam tanto, eles aparentemente não se amavam tanto, não tinham aquela paixão ardente, era uma coisa mais branda e mais calma, mas tinha um amor que se renovava, que crescia ao longo do tempo. Eles intuitivamente trabalharam um amor sustentável. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigado. Uma dúvida, enquanto todo mundo fala sobre amor, por que você defende o amor sustentável? Qual que é a diferença entre o amor e o amor sustentável? Essa é uma pergunta muito interessante. Não basta amar. Uma pessoa que ama, ela pode se decepcionar nos focos de tensão. Alguém que não corresponde às suas expectativas, ou então, no momento de estresse, pode frustrá-la, às vezes, em alguns momentos, pode elevar o tom de voz, criticá-la, pode até, em certos momentos, dizer palavras inapropriadas. Bom, se nós amarmos apenas com um amor que tem conteúdo emocional e não com amor sustentável, nós vamos ter dificuldades de dar descontos para os outros. Nós vamos cobrar muito, vamos exigir o que os outros, às vezes, não podem dar. Não estou dizendo, em hipótese alguma, que devemos gravitar na órbita das críticas, submeter a algum tipo de violência. Pelo contrário, o amor sustentável, ele nasce no terreno da liberdade, da espontaneidade e da não violência, mas nasce também no terreno da tolerância. Se você quiser se relacionar com pessoas perfeitas, é melhor você mudar de planeta, porque você é imperfeito e vai conviver com pessoas imperfeitas. Você vai decepcionar quem ama e, em alguns momentos, você será decepcionado ou decepcionada. Quando você ama com amor sustentável, você brinca mais. Ou seja, você dá risada de alguns erros suportáveis. Você exige menos e abraça mais. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade em exigir menos das pessoas? Nós temos uma necessidade neurótica, uma necessidade ansiosa, de querer que os outros preencham todas as nossas expectativas. Por exemplo, quando as pessoas estão diante de um religioso, então eles estão declarando o seu amor publicamente, eles dizem com muito desprendimento na saúde, na doença, ou pelo menos confirmam na tristeza, na alegria, na miséria e na abundância, eles vão se amar. Mas quando chegam os focos de estresse, o problema é que não apenas o eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, o eu, que é a identidade básica, é o centro autônomo do psiquismo humano, ele não apenas está em cena. Existem alguns copilotos, alguns fenômenos inconscientes que não foram estudados por brilhantes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, os existencialistas Sartre, Nietzsche, Kierkegaard. Eles usaram suas teorias, eles usaram o pensamento, os seus conceitos, suas teses, para construir suas teorias, mas não tiveram oportunidade de estudar o próprio pensamento e nem os fenômenos que leem a memória em milésimos de segundos e que nos tornam homo sapiens. Então, por isso, também não perceberam que existem muitas armadilhas mentais. Por exemplo, quando alguém te frustra, no exato momento em que ocorre a frustração, o primeiro ato do teatro mental é inconsciente. Não é o eu que entra em cena e fala, bom, meu filho me frustrou,
a minha parceira me frustrou, meus colaboradores me frustraram. Não, não é o eu que entra em cena. No cérebro as coisas ocorrem numa velocidade tão espantosa que o primeiro ato chama fenômeno da autochecagem, ou gatilho da memória. Ele dispara-se quase que na velocidade da luz, costumo dizer. Claro que é uma reação química, mas a velocidade é espantosa. E ele vai abrir as janelas, ou os arquivos da memória. Diante de uma frustração ou qualquer estímulo estressante, o grande perigo é abrir uma janela traumática ou killer. E o volume de tensão faz com que o terceiro fenômeno, então primeiro, gatilho da memória, segundo, janela da memória, no caso, janela traumática ou killer, terceiro, âncora da memória. Se o volume de tensão for muito grande, âncora da memória. Âncora da memória. Por exemplo, um navio, ele ancora ou é fixado por uma âncora. Sem uma âncora, o navio fica à deriva. Isso. Também na nossa memória, nós precisamos ter foco de leitura. A âncora precisa se fixar para podermos observar, analisar detalhes, ter consciência crítica. Agora, se a âncora se fixar numa janela traumática ou killer, eu citei o caso de uma frustração, o volume de tensão pode ser tão grande que bloqueia milhares de outras janelas, milhares de outros arquivos, portanto, milhões de informações não são acessadas para se dar respostas inteligentes nas situações estressantes. É neste momento que muitos casais que prometeram que se amariam, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, eles esquecem das suas promessas, porque não é o eu que entra em cena no primeiro ato do teatro mental, são os fenômenos inconscientes. Detonou o gatilho, abriu a janela aquilo, o volume de tensão, fechou a âncora, fechou o circuito da memória e as pessoas elevam o tom de voz, criticam excessivamente, apontam falhas e começam a se digladiarem, mesmo, reitero, que prometeram se amar. Onde está o amor? É um amor não sustentável. O amor sustentável, ele exige que você pense antes de reagir. Exige que você, ao invés de ser escravo das frustrações, você faz a oração dos sábios, o silêncio proativo. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Por que me frustrou? Em que circunstância me frustrou? Será que ele ou ela não estava machucado, ferido ou tenso? Não devo dar desconto? Devo eu comprar aquilo que não me pertence? Ou seja, comprar o estímulo estressante? Sinceramente, no mundo todo, as pessoas elas conhecem o amor emocional, mas não um amor inteligente. Por isso que é muito fácil que, sem gestão da emoção, as pessoas comecem o relacionamento no céu do romance e o terminam no inferno dos atritos. Eu acho muito importante frisar que você desenvolveu a teoria da inteligência multifocal, né, mais conhecida como a TIM, que auxilia, né, com essas ferramentas de gestão da emoção, as pessoas a lidarem melhor com o seu eu, a se conhecer mais, em camadas mais profundas. Agora, lembrando sempre, só retomando algumas coisas importantes, tudo isso é registrado pelo fenômeno RAM. Você... O biógrafo do cérebro. Você já escreveu sua biografia? Em meus treinamentos eu sempre faço essa pergunta. Acabei de fazer para 1000 mães, num congresso de mães, no Maxud Plaza em São Paulo. Quem já escreveu sua biografia? Raramente alguém diz que escreveu, mas não é verdade. Você é biografado todos os dias por um biógrafo não autorizado e implacável. Cada pensamento inteligente ou aterrador, dramático, será registrado. Cada emoção que te relaxa ou te deixa angustiado ou depressivo também é registrado. Portanto, todos os dias, milhares de pensamentos e também dezenas ou centenas de emoções são registradas. Consequentemente, vamos formando as páginas da nossa personalidade, ou seja, os arquivos mais importantes. Eu fiz mais de 20.000 sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. E eu me perguntava, por que não havia uma linha direta? As pessoas que eram apaixonadas, se amavam, beijavam um ao outro e lutavam tanto para ficar juntos, enfrentavam tempestades, crise financeira, às vezes o mau humor de pai, mãe, sogro, sogra, enfim, para ficar juntos. E às vezes elas, com o passar do tempo, se digladiavam e destruíam o relacionamento. E outras vezes havia pessoas que não se amavam tanto, eles aparentemente não se amavam tanto, não tinham aquela paixão ardente, era uma coisa mais branda e mais calma.
mas tinha um amor que se renovava, que crescia ao longo do tempo. Eles intuitivamente trabalharam um amor sustentável. E o amor sustentável exige que você elogie pelo menos 3 vezes por dia quem você ama. Todos os dias. Ah, mas eu casei com um homem muito complicado. Minha filha, se você escolher um homem muito complicado para viver, você não deve ser tão fácil. Ele vai ficar mais difícil se você, todos os dias, criticá-lo. Então, mude a política, use gestão da emoção. Ao invés de apontar falhas, comece a observar características, ainda que diminutas, dignas de aplausos. Aplauda o seu parceiro, aplauda a sua parceira, aplauda os seus filhos. Eles são suas celebridades. Ah, mas eles são muito ansiosos. Mas eles vão fazer de vez em quando 10, 15 segundos de silêncio e ter atitudes altruístas. Neste momento, por favor, diga: obrigado por você existir, você é incrível, tenho orgulho de ser seu pai ou sua mãe. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento de um amor sustentável. E esse é meu grito de alerta no mundo todo, onde eu sou publicado em mais de 70 países. Não basta amar, é necessário amar com inteligência e é necessário entender as armadilhas da mente. Como eu sempre digo. Eu acho que uma armadilha muito importante para você explicar também é a psicoadaptação. Por quê? As pessoas se psicoadaptam a só criticar e esquecem de elogiar. Como sair do cárcere da psicoadaptação? Bom, psicoadaptação é um fenômeno, é um dos primeiros fenômenos que eu descobri. Um dos fenômenos que mais me impactaram durante minha produção de conhecimento, quando eu analisava os meus pacientes, quando interpretava os seus comportamentos, quando os ajudava com técnicas psicoterapêuticas e até prescrevia, por exemplo, tranquilizantes ou antidepressivos, era o fenômeno da psicoadaptação. A psicoadaptação é uma incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor perante a exposição do mesmo estímulo. Existe uma psicoadaptação saudável. Por exemplo, se uma mãe perdeu um filho, se ela não se psicoadaptar à perda positivamente, ela vai paralisar a sua dor no velório do seu filho. Ela vai paralisar, na verdade, a sua emoção no velório do seu filho, ela vai gravitar na órbita da perda e ela não vai entender que a melhor maneira de homenagear quem nós perdemos não é se deprimindo, se punindo e procurando mil porquês, mas proclamando no silêncio de nossas mentes: por amor a você, eu vou ser mais feliz, meu filho. Se você perdeu seu pai, sua mãe, por amor a você, papai ou mamãe, eu vou dar o melhor de mim para os outros serem felizes. Eu vou abrir o leque da minha mente para superar a minha angústia e vou homenagear você todos os dias, cada minuto, cada dia que eu convivo com você. Quando nós fazemos isso, nós deixamos de gravitar na órbita da dor e da perda. A psicoadaptação, então, ela oxigena a nossa mente. Você nunca vai deixar de sentir saudade e nunca deve deixar de sentir saudades. Um computador jamais sentirá solidão e saudades. A inteligência artificial nunca chegará nesse nível de complexidade, porque isso faz parte da emoção humana, do psiquismo humano. Bom, agora existe uma psicoadaptação doentia, que é aquela em que nós psicoadaptamos as pessoas. Por exemplo, nossos filhos, quando eles não falam, nós queremos falar com eles. Falamos muito, mas com o passar do tempo, quando eles aprendem a falar, milhões de pais se calam, nós nos calamos. Quando os filhos mal sabem sorrir, os pais tiram o terno da gravata, se tornam palhaços. Mas quando eles, na pré-adolescência e adolescência, precisam do palhaço, ou seja, de uma pessoa bem-humorada, os pais se tornam críticos, apontadores de falhas, aptos para conviver com máquinas. Engessam, né? Engessam. E não para formar mentes brilhantes, não celebram acertos, não conseguem dizer, eu tenho orgulho, como ele disse, de ser seu filho, de ser seu pai, sua mãe. O que eu posso contribuir para te tornar mais felizes? Os pais não brincam, não são bem-humorados. Ou seja, nós nos psicoadaptamos às pessoas caras e elas se tornam comuns. Nós deixamos de encantá-las e surpreendê-las.
A mesma coisa ocorre com os casais. No começo do relacionamento, tudo é festa. Tudo é há uma maravilhoso. suportabilidade. Eu estou ansiosa para ver meu namorado, eu fico feliz, todo dia eu penso em algo novo para fazer por ele, para ele. Exatamente, né? até quando moram juntos. Nossa. No começo é uma festa. É maravilhoso. A comida está um pouco Ô, salgada. meu amor, tá tudo bem se a comida está salgada, não tem importância. Mas com o passar do tempo, O que acontece? se adapta. É um fenômeno inconsciente. As Exato. pessoas perdem o encanto e elas começam a perder a leveza e a suavidade. O amor deixa de ser sustentável e passa a ser um amor crítico, quase que insuportável. Olha, quem corrige 2 vezes a mesma pessoa com os mesmos termos é um pouco entediante. 3 vezes é medianamente entediante. Quem corrige 4 vezes Insustentável. é insuportável. Insuportável. Tá, tem milhões de casais que começam leves e se tornam pesados. Eles se tornam insuportáveis, porque são críticos demais. São pessoas que não sabem aplaudir, brincar, rolar no tapete e dizer, eu aposto em você, você errou, isso não funcionou, o ar-condicionado está com a temperatura mais baixa ou mais alta, mas está bom, vamos ver como é que nós podemos compor para poder... Ter resiliência, eu acho que é a palavra, né, doutora Viver de Augusto? maneira mais agradável. Mas a resiliência, Nayara, ela vem de um eu que é autor da própria história, um eu que tem consciência que ele não é perfeito, que é um ser humano em construção e que a pessoa com as pessoas com as quais convive também são seres humanos em construção. Quando eu assumo o papel de Deus, que eu estou sempre certo, ter a necessidade neurótica de que o mundo gravite na minha órbita, deuses não convivem com seres humanos, pelo menos os deuses que são radicais, nós, seres humanos, e o homem mais inteligente da história, como eu disse no livro O Homem Mais Inteligente da História, ele fazia de uma prostituta uma rainha, e de um leproso um príncipe. Ele, se alguém batia numa face, ele dava outra face, e por isso quer dizer que ele não era subserviente, frágil, na verdade ele elogiava quem o decepcionava, por isso ele chamou Judas de amigo. Amigo, para que vieste? Nunca alguém tão grande elogiou uma pessoa que o frustrou tanto. Na verdade, ele estava detonando o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, provocando os fenômenos inconscientes a oxigenar a mente. Ele elogiou, detonou o gatilho, abriu uma janela light e a âncora não fechou o circuito e Judas Iscariotes, por exemplo, foi e atirou as moedas de prata e quase se torna um brilhante pensador. Agora, o que nós fazemos quando alguém nos decepciona, nos machuca, nos fere? Infelizmente, somos escravos dos fenômenos inconscientes. O nosso eu é marionete, o nosso eu é mal formado nas escolas de ensino fundamental no mundo todo, nas escolas de ensino médio, a não ser que tenha um programa de gestão da emoção. Isso. Por exemplo, existe a Escola da Inteligência, que é o primeiro programa mundial de gestão da emoção, onde nós ensinamos crianças e adolescentes esses mecanismos, também ensinamos pais, os professores. Então, há mais de 1000 escolas aprendendo que eu devo elogiar antes de criticar, eu devo aplaudir os acertos, eu devo romper o cárcere da psicoadaptação para contemplar o belo, para fazer das pequenas coisas espetáculo aos olhos. Eu devo não comprar aquilo que não me pertence. Verifique se a escola do seu filho pratica o programa Escola da Inteligência. E nós estamos adotando com a Polícia Federal várias escolas públicas, algumas escolas públicas, que tem alto índice de violência, dando gratuitamente o programa Escola da Inteligência. Estamos adotando os orfanatos também, para dar gratuitamente para aqueles que foram abandonados, para que jamais eles se abandonem, para que o seu eu se torne autor da sua própria história. Isso é maravilhoso. Pense nisso. Doutor Augusto, uma dúvida também. Tem muitas pessoas perguntando assim que eu não me sinto compreendida e também eu não entendo ninguém. Né? Eu não compreendo como posso conseguir ter um amor sustentável. Bom, acontece o seguinte, o pensamento consciente ele é virtual, ele não é real, como as pessoas frequentemente acreditam. Um pai quando dá uma bronca no filho, ele acha, é real ou virtual? O pai acha que o pensamento é real, ele julga, critica, ele constrange, pressiona, como se ele fosse capaz de entender exatamente o que o filho sente ou a filha sente. Os professores também, quando se estressam muito numa situação conflitante em sala de aula, às vezes expõem publicamente o erro de um aluno, que é outro erro mais dramático,
nós devemos elogiar em público sempre e corrigir em particular, nunca fazer o contrário, e toda vez que formos corrigir, temos de elogiar a pessoa que erra mais do que o seu próprio erro, para oxigenar a mente, para que eles possam se educar a partir das nossas observações. Bom, o que eu quero dizer é que o pensamento, por ser virtual, ele não dá direito das pessoas serem críticos excessivamente, serem pressionadores, apontadores de falha, como se fossem deuses, juízes que têm um julgamento irrefutável. O pensamento, por ser virtual, ele não incorpora a realidade do objeto pensado. Então você entende o outro a partir de si mesmo e não a partir dele mesmo. Então você tem de se esvaziar dos seus preconceitos, do seu tendencialismo, às vezes da sua arrogância, tem de se esvaziar da sua necessidade ansiosa de querer que os outros sejam a sua imagem e semelhança. Quando você se esvazia de si mesmo, você pode se aproximar daquilo que acontece dentro do outro, interpretar de maneira mais profunda. Mas no mundo todo, as pessoas não têm consciência que o pensamento é virtual. Na China, no Japão, na Europa, nas Américas, as pessoas acham que o pensamento lhes dá direito de estarem no trono. Toda vez que você está no trono apontando um dedo para alguém, você aponta 3 dedos para si. Por favor, se esvazie o máximo possível de si. Critique. Será que eu não estou sendo algoz, carrasco? Será que eu não estou cobrando demais as pessoas ao meu redor? Será que eu não estou cobrando demais de mim? Porque o pensamento, por ser virtual, milhões de pessoas, inclusive pessoas tímidas, cobram demais aquilo que não podem dar, não aceitam suas falhas, não conseguem se abraçar. Cuidado, toda vez que você cobra demais dos outros e cobra demais de si, você está atribuindo ao pensamento uma realidade que ele não tem. Ele não é real. Ele é uma interpretação da realidade sujeita a múltiplas distorções. Então você tem de ser mais generoso consigo. Se não for mais generoso consigo, como é que você vai desenvolver saúde mental? Se não for mais generoso com os outros, tolerantes, brincar, ser mais bem-humorado, como você vai contribuir com que os outros tenham mais saúde emocional? É impossível. Seremos carrascos dos outros e algozes de nós mesmos.